você não. O cliente pode atrasar, você não. O cliente pode voltar, você não. É o Freire. E eu vim falar com você para uma neuropsicologia mais assertiva e uma avaliação com propósito. Quando eu vim para cá, para o espaço, eu estava lembrando de uma época em que eu prestava serviço para uma empresa. E foi a primeira empresa que eu prestei serviço online. E até uma das pioneiras e mais conhecidas na época, né? E, enfim, e que não existe mais. E aí é interessante falar que também tudo passa, né? As coisas mudam. E eu me lembro de uma situação em que eu tinha uma filha bebezinha. Eu entrei no ano de 2019, foi o ano que ela nasceu. Então, assim, ela tinha uns 4 meses. E na época eu não tinha babá. E foi naquele momento que eu decidi, inclusive, ter uma pessoa para ficar com a minha filha. Por quê? Ali eu entendi que o cliente pode errar, eu não. O cliente, ele contrata um serviço e eu sou uma prestadora de serviços. O cliente, ele tem inúmeros problemas, mas eu não posso ter problema. Ou não posso aparentar ter um. Gente da psicologia, a gente humaniza tanto, a gente aproxima tanto o cliente, a gente quer aproximar tanto, falar, olha, entra em contato com seus sentimentos, você não é perfeito e tal. Mas o povo não quer saber. Quando ele contrata um psicólogo, ele está, na verdade, assinando um contrato, mesmo que você não mande ele assinar. Esse contrato está implícito. Eu digo isso porque na hora de exigir, ele exige. Na hora de precisar, ele precisa. E na hora de te cobrar, ele te cobra. Mas na hora também de te pagar, você deve cobrá-lo. E isso é uma dicotomia que acontece desde a época de Freud e Lacan, tá? O pagamento, a gente deve recorrer à psicanálise com relação ao pagamento. Que maneiras que esse paciente ele percorre e por que ele precisa pagar? Uma questão contratual, não só uma questão de serviço pela lei do consumidor, tá? Mas por uma questão simbólica, tá? Não importa a sua abordagem, mas veja bem, vamos ver se faz sentido que Lacan falava sobre o pagamento? Depois eu vou voltar aqui sobre esse assunto do que Lacan achava sobre o pagamento para ver se você concorda. Mas voltando ao caso. E aí eu me lembro que eu estava atendendo uma paciente nessa plataforma e eu estava sozinha na casa. E aí eu ia ver. Aí eu falei assim, só um minutinho que eu vou ver se minha filha tá bem. Ela estava dormindo. E ela realmente estava dormindo, eu não tive que pegar a criança, não tive que amamentar nada. Moral da história, ela reportou, tá, pro site falando que eu estava amamentando a criança. Naquele momento, a partir dali, eu fui entender que eu não estava lidando com pessoas somente, eu estava lidando com clientes. E a partir daquele momento, eu comecei a fazer uma relação mais contratual. De fato, porque o cliente, ele precisa ser tratado como cliente. Você pode ser humanizado quanto for, você pode ser próximo quanto for, mas ele quer ter o serviço. E lógico, nós da psicologia sabemos que quem para na clínica tem suas especificidades. Me recordo também que aconteceu isso na época com uma outra colega da mesma empresa e que o dela foi pior um pouco. Eu falei, gente, a gente realmente... E é aquela situação, né, gente? Não adianta, assim, por exemplo, o cliente te manda uma mensagem e você fala assim, você pode me atender agora? É tipo assim, você tá ali, posso? Às vezes tá de camisola. Ele acha que é simplesmente você ligar o celular e conversar. E a gente que é da área, a gente sabe que não é uma simples conversa. Porque na hora de exigir, ele vai exigir o seu profissionalismo. Então não, você não pode atender a qualquer momento. Não é um serviço de urgência. Então a partir dali, eu comecei a ser mais técnica. Eu comecei a ser mais também Caxias, sabe? Eu comecei a exigir também
regras na minha clínica, em especial no particular, que é onde a gente pode colocar a nossa autonomia profissional. É onde que a gente pode ser totalmente ética, porque em empresas a gente fica um pouco agarrada neles. Não que a gente não possa ser ética, a gente tem que ser ética em todos os lugares. Porém, os clientes são deles. Hoje, se um cliente não quer assinar o meu contrato, eu simplesmente não atendo. Eu tenho autonomia para isso. Gente, 19 anos são 19 dias, tá? Então, se ele não quer assinar um contrato de regras, não é nem questão contratual, processual, não vou processar, mas é ter um mínimo de responsabilidade afetiva. Eu sei que eu tenho responsabilidade com ele, mas ele também tem que saber que tem comigo. Porque quando ele precisa de você, ele te coloca lá em cima. Mas quando ele tá bem, depois de 2, 3 meses, ele fala que a terapia não resolveu de nada. E sai a hora que quer. E não é assim. A gente não pode ser tratado assim. Se interessou pelo tema? Então clica no link para saber mais sobre contratos em psicologia. Eu aguardo você.